Gente boa de Deus, vamos a mais um videozinho aqui. Dessa vez eu decidi pegar um vídeo que eu achei interessante, porque ele envolve várias dúvidas a respeito de Deus, igreja, homossexualismo, coisas atuais referentes à espiritualidade nos dias de hoje. E esse vídeo envolve duas personalidades aqui no Brasil. Uma é Marcelo Crivella e a outra é o Jô Soares. Apesar de ser católico, diria católico dissidente, que tem algumas posturas da Igreja Católica, como ser contra a camisinha, enfim, uma série de coisas nessa área que me parecem, com as quais eu não concordo. Jô Soares é uma pessoa queridíssima, né, em todo o Brasil, um cara que consegue entrar na casa de todo mundo e ser benquisto por pelo menos a grande maioria. Né? Desde que eu me lembro de alguma coisa, o Soares já estava aí mandando esse beijo para o Brasil inteiro. Mas na sua igreja há inclusive uma veemência, por exemplo, em relação aos homossexuais, tratar o homossexual como doente, quer dizer, como se fosse uma doença. Você acredita piamente que o homossexualismo é curável, que é uma doença? Penso eu que existem três tipos de homossexualismo. O homossexualismo no qual a pessoa nasce com uma falta de desejo por alguém do sexo oposto, que porém não é algo genético, mas a pessoa já nasce sem essa atração por alguém do sexo oposto. Talvez seja uma questão hormonal, mas de fato isso existe, essas pessoas que nascem sem atração por alguém do sexo oposto. E a psicologia fala muito de um homossexualismo causado por confusão, por não sentir essa atração por alguém do sexo oposto, acaba automaticamente achando que sua atração é por alguém do mesmo sexo. Existe um segundo tipo de homossexualismo, que é por causa de violentações e estupros, né, que acontecem já desde a infância, que vai forçando uma situação na mente da pessoa que não nasceu assim, e quando vai chegando à idade da adolescência, então ela fica com uma confusão novamente e acaba, pela opressão de todos que já vão notando, os amiguinhos no colégio, e vão xingando e brincando e desclassificando, né? Colocando como o diferente, e acaba assumindo aquilo e acaba desistindo de lutar contra, né? E fica nessa condição. E existe um terceiro, que é o engajado, né? Aquele do contra, que existe uma luta, existe uma minoria, eu quero entrar aí, por incrível que pareça. Enfim, existe um acompanhamento psicológico capaz de desconfundir. Mas por que não é natural se é uma coisa, não é uma, você fala como se fosse uma opção, que a pessoa de repente dissesse, por que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser homossexual, estou gostando desse negócio aí, é bom porque eu vou sofrer muito, vou ser um pária na sociedade, dizem que não há mais preconceito, mas é o que eu quero, sou masoquista, quero sofrer mesmo. Por incrível que pareça, existem pessoas que querem mesmo, olha, esse negócio de gay aí eu tô gostando, vou entrar nessa. É quase que um problema genético hoje em dia, desse que a pessoa nasce. Você, aliás, aqui entre nós, senador, você vê alguns meninos de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que você já percebe todo um jeito mais efeminado, toda uma coisa assim mais feminina, e que quer dizer, com o tempo, esse menino, que é da maior pureza, da maior ingenuidade, vai ser homossexual. E daí, quer dizer, então se ele nasceu assim, como é que pode ser contra a natureza se tudo que Deus fez é bom? Aliás, está lá, né? Deus criou e disse que era bom, isso é bom. Então, por que seria contra a natureza? Quando a gente diz que Deus criou o homem, a gente está falando de uma estatura de varão perfeito, o Adão e a Eva. A homossexualidade vem depois da queda desse homem. Ele deixa de ser varão perfeito para ser
pecador. E aí começa a homossexualidade. Deus não fez Adão, Eva e um homossexual, todos em estatura de varão perfeito, né? Pelo menos para nós que cremos na teoria da criação, não é isso que existe. E também não existe isso na teoria da evolução. Quando Deus criou o homem é perfeito. E não só o homossexualismo, como várias outras coisas que em que a humanidade se transformou, são originadas pelo pecado. Pouquíssimas coisas são originadas pelo Espírito Santo de Deus no homem, a não ser aqueles que se dedicam a buscar esse Deus e se entregam a sua vida para ser transformadas de uma vida de pecador a uma vida de alguém guiado pelo Santo Espírito de Deus. Mas de uma forma geral, após a queda do homem, quase tudo que o homem fazia era gerado pelo pecado. Portanto, não se pode pensar que tudo que é natural é certo. Não, mas se é contra a natureza, quer dizer, é pecado. Porque pecado vem de pecados, de errar o alvo. Como se a pessoa é aquilo? Considerando aí que o nosso queridíssimo Jô Soares está certo, e considerando também que o que a Bíblia nos fala é que o alvo é Jesus, então pecado é errar o alvo, pecado é errar a Jesus, é não acertar na direção de Jesus, é acertar em qualquer outra direção que não seja Jesus. Jesus não era homossexual. Jesus também, pelo que conta a Bíblia, sem considerar qualquer outro que apareça dizendo qualquer coisa, mas considerando a Bíblia como palavra de Deus, também não expressou nenhuma relação heterossexual, né? Assim, de marido e mulher, né? Conjugal, de namoro, relações homoafetivas e heteroafetivas. Isso teve várias, né? No nível de amizade, no nível de parentesco, mas conjugalmente não tem na Bíblia. O homossexualismo a gente pode dizer que não está no alvo, porque Jesus não foi homossexual. Agora, o heterossexualismo ainda se sustenta porque Jesus ele defendeu a ideia de família. E quando Jesus defende a ideia de família, ele não defende a ideia de família matrimonial, mas defende a ideia de família com pai, mãe, filhos e netos e bisnetos. A Bíblia toda vem defendendo essa ideia de família, essa ideia de família. Portanto, o heterossexualismo é sustentável pela Bíblia. O homossexualismo não é sustentável pela Bíblia. A igreja tem que aceitar os homossexuais e os ladrões e os estupradores e os homens de bem, os Cornélios da vida. A igreja tem que aceitar todo mundo, porque todos estão debaixo do pecado. Se vamos imaginar assim como sendo um vírus espiritual que alcançou a todos. Então, pouco importa como a pessoa desenvolveu esse vírus espiritual. O que importa é que precisamos todos da salvação que Jesus proporciona. Você acha que deve se deixar criticar o homossexualismo? É passível de crítica? Isso é que eu não entendo. Enxergando crítica como julgamento, ele é passível sim de julgamento. Todos somos passíveis de crítica, de julgamento. Só que aí o único que pode julgar é quem não tem pecado, é Jesus. E ele pega e diz, não vou julgar ninguém. Eu vou justificar todo mundo, vou anular a ação que o pecado traz sobre a vida de vocês e vou levar todo mundo para onde eu quero. Se a gente for falar então de crítica ao pecado a partir de um homem a outro homem, aí não. Aí o homossexual não é passível de crítica. Mas sim deve o homem analisar a si mesmo, diz a Bíblia. Então nós devemos criticar a nós mesmos, não ao outro. O povo que julga alguém, a pessoa que julga outra, as pessoas que formam um povo julgador, são o mesmo tipo de pessoas que estavam para apedrejar a prostituta, que Jesus veio dizer só vai poder
julgá-la, condená-la à sentença de apedrejamento aquele que não tiver pecado. Famosa frase: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Então, se isso foi estabelecido por Jesus, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem pecado, meu irmão? Só Jesus. Só Jesus pode julgar. Se só Ele pode julgar e não quer fazer, então ninguém vai ser julgado. Se no fim das contas Ele resolver que alguns entenderam sua mensagem e esses não serão julgados, e outros que não quiseram entender, esses serão julgados, está na mão dele. Porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E assim como qualquer pessoa entra dentro de uma loja que venda qualquer produto, paga por ele, ele é seu e leva para onde quer. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa alma, com o seu sangue. Leva elas para onde ele quiser. É só ele que pode fazer julgamento. O homem que tenta julgar a outro homem, né? Não estou aqui falando dos juízes profissionais, estou falando de julgamento moral, aqui de apontar o dedo sem saber o que está acontecendo. Esse é um homem de pedra nas mãos. Um homem de pedra nas mãos. Agora, o gordo. Não, aí é uma coisa diferente. O gordo é um pecador porque é contra a natureza, é antinatural, logo é pecado. Você O cara parte, é gordo, é pecador. você parte do princípio de que o homossexualismo é uma coisa genética. As pessoas Não, nascem não é assim. necessariamente genético. Ou O que que eu as digo é o pessoas seguinte, nascem assim. ou nascem ou não nascem, ou que seja uma opção. A Pois pessoa é. chega, sei lá, 50 anos assim, vou virar viado. O que é que a igreja tem a ver com isso? Por que que o sujeito é mais pecador por causa de uma opção sua? Não. Eu não vejo qual é o pecado, já que não interfere na sua salvação. Eu não vejo ninguém no céu barrando a entrada de uma pessoa. Não, você é viado, vai pro inferno. Eu não consigo ver isso, dada inclusive a generosidade. E, quer dizer, você como cristão sabe que, pelo menos para mim, a coisa mais forte que existe no cristianismo é o perdão A imediato. questão do perdão imediato, achei super interessante. O João falou, realmente é algo bonito que o cristianismo traz, mas vai muito além do que é bonito. Porque através de um só homem todos pecaram, diz a Bíblia. Então estamos todos debaixo de uma condenação. Porque se a gente fazer uma equiparação aqui do pecado com um crime, o crime é social. E vamos dizer que o pecado é um crime espiritual. Se a gente fizer essa equivalência, a gente vai ver que todos cometeram crimes espirituais por representação. Por exemplo, se alguém matar amando de outrem, os dois vão ser condenados. Cada um com a sua pena, mas os dois vão ser condenados. O mandante do crime também paga a pena. Adão nos representava, pecou, nós pecamos todos junto com ele. E então todos estamos debaixo dessa condenação, porque se há um crime, há uma sentença. E essa sentença, ela não diz 20 anos de cadeia, ela diz a eternidade de inferno, a eternidade longe de Deus, porque o pecado faz separação. Como é que você vai ficar perto de Deus com o pecado no meio? Não tem como. Uma vez eu disse que o pecado é como se fossem caixas que nós vamos colocando entre nós e Deus. Nós estamos juntinhos de Deus e aí de repente nós chegamos para Deus e dizemos: meu Deus, eu vou botar essa caixa aqui. Peraí, fica aí, estou encostando em ti, estou perto ainda. Aí Deus fica no mesmo lugar. Nós damos uma chegada para cá para botar a caixa. E depois nós damos mais uma chegadinha para cá e bota outra. E vai botando caixa, e vai botando pecado, vai botando caixa, vai botando pecado. Aí quando... E Deus, onde é que está? Vixe, já está longe. E você não tem como entrar na presença de Deus, porque as caixas estão entre vocês. Aí você, se houver o arrependimento genuíno, que não é tirar as caixas para tentar conseguir essa reconciliação com Deus, mas é olhar e dizer: eu nunca devia ter feito isso, vou tirar isso tudo daqui. Aí então acontece esse perdão imediato e nós voltamos a ficar perto de Deus. E essa é a proposta de Jesus para que isso aconteça eternamente, né? Perdão imediato. Todos
Através de um homem todos pecaram, e através de um só homem também o pecado sai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Eu respeito a sua opinião e espero que você respeite a minha também. Claro que sim. Eu acho que numa democracia como a que vivemos no Brasil, as pessoas têm opções. Heterossexual, outros são homossexuais. Outros são as duas coisas. Outros são as duas coisas. E a gente tem que encontrar uma convivência Um respeitosa. versículo bíblico que eu quero ler. Salmo 81, do 6 ao 10 é a leitura que se recomenda, mas é só o versículo 7. Diz: Clamaste na angústia e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. Quer dizer, existem todas essas questões que estão sendo colocadas hoje, esse embate entre pessoas que se dizem cristãos, mas parecem meros cumpridores de lei, e contra os homossexuais que estão tentando achar algum direito. É tudo muito novo, eles também às vezes se excedem um pouco, mas estão na busca por um direito. Várias classes já conseguiram direitos, né? Leis especiais, os homossexuais estão tentando a sua, mas tudo isso são questões irrelevantes, na verdade. Se nós colocarmos tudo sobre o nivelador que é o amor, tudo isso some. Tudo isso some. Se essas pessoas que hoje militam, uns para que eles possam continuar fazendo os seus cultos, sem que as pessoas entrem dentro das igrejas se beijando, ou duas pessoas de sexo, do mesmo sexo, né? E se outras querem invadir até mesmo a igreja, um lugar que eles nunca quiseram estar dentro, mas agora querem entrar só para se beijar lá dentro, essas pessoas também, elas estão sem ter com que se preocupar e procurando preocupação extra. Porque se você estivesse numa situação que trouxesse essa angústia tamanha do Salmo 81:7, que te levasse a clamar, não a alguém, porque essa angústia é tão grande que você está sozinho há tempos. Todos se afastaram de você. E tudo que lhe resta, no fundo de um poço, onde nem cavar mais para baixo dá, é olhar para o alto, enxergar ali a saída, e erguer os seus olhos e clamar. Então ele vai te livrar, e do recôndito do trovão vai te responder. Se você chegar numa situação dessa, você vai colocar todas essas questões no bolso e dizer: isso não leva a lugar nenhum, isso não é nada. O que eu preciso mesmo é desse Deus que salva, esse Deus que não se prova, mas que é. Esse Deus que não existe, como dizem os ateus, não existe. Quem existe somos eu, você, o Jô Soares. Deus é. Se Deus existisse, nós poderíamos tocá-lo, nós poderíamos produzir uma prova de Deus. Não, ele não existe. Se Deus existisse, nós estaríamos reduzindo Deus à existência. Deus é, era e sempre será. É disso que nós precisamos saber. A ciência vem há mais ou menos 250 anos querendo dizer que precisa de uma prova de Deus, mas estabelecer uma prova a esse tempo, né? Essa segunda parte ali das eras, essa era da modernidade, que antes tudo que era dito pelos opressores era a lei, era o que tinha que ser feito. Depois, então, do período das trevas, veio essa era da modernidade, onde o que ficou evidente era a prova. Tudo que fosse afirmado era seguido de prova. E quando chegaram na questão, Deus existe? Questionou-se: então provem. Mas isso é recente, isso é coisa da era moderna para cá. Deus existe e ele se faz conhecer não por provas, mas por fé. Sempre foi assim há muitos mil anos. Prova disso, já dando uma prova, né? Essa nossa mania. Mas é a história do Abraão. Abraão é o pai da fé ou é o pai da prova? Então Deus se faz conhecido por fé há milênios, porque nós agora vamos pedir provas.
Vamos para cá. Vamos para essa situação onde levantamos os olhos e clamamos, e Deus nos dará a fé de que Ele existe, não a prova. Não, mas eu acabei de falar mesmo que não nasça. Mas você não deixa Mesmo eu que não falar. nasça. Desculpa, por favor. Não é possível. Então, portanto... Não, desculpa, eu reconheço.